dessa linha que eu estou dizendo existencialista, ele diz que tudo que acontece dentro da história passa primeiro pelo indivíduo. Então são coisas que acabam fortalecendo, dando sentido também, até no pensamento de hoje, que essa profecia de um coração novo é algo que tem sentido os cristãos, as pessoas de fé, ou até mesmo os políticos que não acreditam necessariamente em Deus, tentem promover, porque se você chega numa estrutura de poder e não tem de fato uma nova perspectiva, você cai em velhos vícios. Bom, mas hoje nós estamos para ver a questão da profecia de Daniel. Por que eu quis enfatizar a figura de Daniel? Deduzindo os anos aqui, de mais ou menos 140, o Daniel. Porque o Daniel vai fazer uma reflexão que os teólogos da libertação não fizeram. O Daniel vai olhar para trás, tá? Até aqui o período de Nabucodonosor. Tá? Ele vai olhar para trás e vai fazer uma reflexão. Quando a gente toma o texto de Daniel tem um negócio que eu aprecio demais, que é muito parecido com a figura de Ezequiel. Ele é uma espécie de visionário e é uma pessoa que tem leituras de sonhos. Toda a vida do Daniel perpassa por esse problema. Ele é uma figura que interpreta os sonhos. Então Nabucodonosor tem um sonho. E Nabucodonosor, o texto de Daniel, quer ter a interpretação do sonho. Chama todos os seus sábios e pergunta a interpretação do sonho. Aí os sábios dizem: qual é o sonho? Ele diz que não diz. Eles têm que saber a interpretação e têm que saber o sonho. Pense na exigência do rei. Aí eles disseram: não é possível a gente saber a interpretação do sonho sem saber o sonho. Então estava mandando todos os sábios dele para a morte. E tinha um pessoal também sábio que tinha ido da de Israel, estava no exílio, os sábios também do povo lá dos hebreus, também foram levados à morte porque não estavam sabendo a interpretação do sonho. Quando iam levar Daniel para a morte, Daniel perguntou: por que mesmo? E qual foi o sonho? Aí disse: a pessoa tem que saber o sonho. Pois então me dê um tempo. O Daniel vai rezar. E na oração dele, ele tem a revelação do sonho e da interpretação do sonho, que ele vê uma estátua vamos dizer, de cabeça de ouro, peito de ferro, não sei o que, de bronze, e lá os pés de barro. Ele vai fazer a interpretação que cada uma daquelas partes ali representa um império. Ele vai fazer a interpretação do sonho. Então o rei o resgata e o tem como um grande membro lá do seu governo. Então o Daniel é uma figura que vai tendo sonhos e mais sonhos e vai tendo a interpretação. Então ele, no seu texto do Daniel capítulo 7, tá? O texto de Daniel 7 é uma profecia, ou é um sonho, é uma visão, que o padre Caetano, ele estuda especificamente, em pormenores, essa interpretação. O Daniel, ele vai ter uma visão, não é, de 4 animais, se eu não me engano. Não é? Vamos ver os animais que o Daniel vai ver. Estamos aqui então na página 56. Ele vai ter uma visão de um animal. Eu vou fazer assim. Ele vai ter uma visão de um animal, que é um leão. Vai ter uma visão de um outro animal, que é um urso. Ele vai ter uma visão de um outro animal, que é um leopardo. Vai ter outra visão de um animal cheio de chifres, tá? Um animal com chifres. E depois desses animais, ele vai ter uma visão do Filho do Homem.
animais, e esses animais, para eles, vão estar em referência a um poder ou a um império que dominou o povo de Deus. O povo hebreu, do exílio, o povo judeu. Esse primeiro império que ele cita, então, de um leão, vai representar Nabucodonosor. A gente presta atenção, então, que ele não faz referência ao domínio da Síria. A Síria dominou o lado do norte do povo de Deus, que era chamado Israel. E aqui Nabucodonosor já chega a atingir a parte do sul. Então, o Caetano ele faz essa referência também. Quando o Daniel tem esse sonho que começa com Nabucodonosor, com o povo da Síria, quer dizer que essa leitura dessa dominação que o povo sofreu, que essas dominações que o povo sofreu, é uma visão a partir do povo do sul. Porque foi o povo do sul que sofreu daqui para cá. Então já tem uma perspectiva particular de Daniel, é uma preocupação voltada para os interesses das tribos do sul. Então ele vai dizer, na interpretação, que o leão vai representar o domínio dos assírios, o outro animal, o leopardo, aliás, o animal, o urso, não é? Vai representar o domínio dos persas, o outro animal vai representar o domínio da Macedônia, e o outro animal vai representar o domínio dos gregos, particularmente de Antíoco Epífanes, que eu disse para vocês ontem, que colocou o Deus Zeus lá dos gregos dentro do templo de Jerusalém, que foi considerada uma grande profanação. Então, o que é que Daniel está dizendo com essa profecia? Ele está dizendo que houve domínios anteriores do Filho do Homem que aconteceram. Houve domínio político, econômico, domínio estrutural, na nossa linguagem de hoje, mas o domínio político de um império, depois de outro império, depois de outro império, ia chegar o tempo do domínio do império do povo de Deus, do povo de Israel. Então, qual é a visão do Filho do Homem? A visão é a seguinte: ele vê o ancião dos céus, não é? E desses céus, com esse ancião, desce uma figura que é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem vai estabelecer o juízo para as nações. Então, o Filho do Homem é aquele que vai estabelecer o juízo de Deus para todos os povos. Só que a perspectiva apresentada aqui por Daniel é a seguinte: que na sequência dos domínios políticos que aconteceram, ia chegar um tempo que o povo de Deus iria se libertar de todos esses julgos passados e ia começar o tempo do império de Israel, o tempo do império dos judeus. Então a profecia de Daniel, ela tem um cunho, por demais, político. Então, se o povo tinha essa leitura também da profecia de Daniel, que os impérios passaram e que ia chegar o tempo deles, é claro que a perspectiva do Messias era uma perspectiva de um domínio político, de botarem, por exemplo, os romanos para fora, depois da época de Jesus Cristo, e estabelecer essa ordem temporal dentro do nosso tempo, desse domínio, desse ser aqui. É interessante notar que esse título, Filho do Homem, é considerado que o próprio Senhor tomou para si. E muitas vezes a gente acha assim bastante compreensível. O que quer dizer mesmo Filho do Homem? Nós podemos dizer, né, o filho da humanidade, uma pessoa que tem um lado humano e tudo, mas dentro da perspectiva da profecia, era aquele que estabelecia, que quem estabelecer, o juízo das nações. Então, quando o nosso Senhor se titulava assim, que ele era o Filho do Homem, era um negócio assim, bastante ousado, muito ousado, porque as pessoas já esperavam então que ele estava dizendo que todos os povos iam ser julgados através da sua palavra, não é? Mas também, se ia ser julgado através da sua palavra, ele haveria de estabelecer um novo reino político. Só que nós temos o seguinte problema, que quando
Daniel fez esta profecia e provavelmente deixou essa via de interpretação, esse viés de interpretação, não foi a interpretação que Jesus Cristo assumiu. O texto Caetano vai dizer que nosso Senhor reinterpretou a profecia de Daniel. Aí algumas pessoas já me perguntaram assim: mas por que então que Daniel fez essa profecia? Interação, turma boa? 8:35. Como é então que Daniel fez essa profecia? Uma perspectiva mais ou menos, uma perspectiva política. Será que Daniel não tinha de fato a compreensão daquilo que ele estava profetizando? Aí eu digo assim para vocês, não é? Eu posso fazer ponderações em cima disso. Por exemplo, na verdade a gente vê que Jesus Cristo, ele vai dar o sentido pleno das Escrituras, não é? Muitas profecias que vão acontecendo, nosso Senhor é que vai dando o sentido pleno. Se eu não me engano, se é no capítulo 11 de Ezequiel, se tiver de Daniel, vocês têm esse capítulo de Daniel. Vamos ver aqui Daniel. Temos sim, capítulo 11. Vai acontecer uma coisa muito estranha, que São Miguel, eu não sei se é o Miguel ou se é o Gabriel, é um dos dois santos aí, dos dois arcanjos. O 10 está aqui com o arcanjo que está falando para ele. Ele queria ter experiência com Gabriel e com Miguel, a figura. Sim, Gabriel está tendo um diálogo com Gabriel. E tem assim, uma coisa bem estranha, vou entrar aqui em detalhes agora. Ele tem uma visão que o anjo diz para ele: essas profecias são para os últimos tempos. É uma profecia que não tem clareza agora, mas é uma profecia para os últimos tempos. Vai entender também que o Daniel recebia a profecia, mas de fato tinha coisas que eram para além da sua própria compreensão. Até que ponto o profeta ele tem a dimensão de fato mais clara da sua profecia é algo a se perguntar. Porque também nós temos no texto dos Evangelhos de São João que diz assim: antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão viu meu dia. Aí os dois começam a entrar em briga com o nosso Senhor. Mas como é que Abraão viu teu dia? Tu não tem nem 50 anos, não sei o que, e Abraão faz tanto tempo que viveu. Então é estranha essa palavra de nosso Senhor, dizendo que Abraão viu seu dia e se alegrou. Os padres também da igreja, aqueles intérpretes das Escrituras, ou os bispos, que foram logo depois dos apóstolos, chamados padres, tem um título especial na igreja para essa turma, que inclusive Santo Agostinho foi um. Os padres vão dizer que aqueles 3 peregrinos que se manifestaram para a figura de Jesus Cristo, ou para a figura de Abraão, pelo capítulo 18 do Gênesis, eles são figuras, são na verdade uma apresentação da Santíssima Trindade para eles dentro da possível compreensão que Abraão poderia ter. Então assim fica para nós difícil até que ponto podemos dizer, não é, que a pessoa teve assim, uma plenitude do conhecimento daquilo que estava profetizando, ou era alguma coisa mais incógnita que depois ia se revelar. Mas o que nós temos então é que de fato a pessoa de Jesus Cristo vai revelar o sentido pleno das Escrituras que foram anunciadas nas profecias dentro da primeira aliança, não é? É uma perspectiva. Então nós temos aqui algo que vai correndo dentro dessa situação de dominação. O rapaz aqui, o Daniel, vai fazer uma leitura para trás. É interessante que ele procura olhar para trás da história, naquele buraco que eu falei para vocês, que a teologia da libertação não fez, e vai dar um sentido de interpretação. Bem, os impérios antes nos dominaram, vai chegar um momento que nós não vamos estar embaixo, como diz o Padre Caetano, que nós não vamos estar embaixo, vai ser a nossa vez de estar por cima. Mas se Jesus Cristo, ele já vai dar as educações sobre isso. Mas se Jesus Cristo vai simplesmente reverter que um estaria por baixo e que outro estaria por cima,
e que agora o que estaria por cima seria justificado em nome de Deus, então que opressão terrível seria essa? Não é? Porque se eles iriam simplesmente subir ao poder, e era o poder que Deus ia dar para eles, para dominar todos os povos, então seria uma opressão super pesada, porque além de ter um domínio político, ele estaria assinado e canonizado por Deus, por uma divindade que não tinha mais perspectiva de ser. Bom, o que é que nós podemos falar mais dessa profecia do Daniel? Né? Quando ele vai fazer essa leitura para trás, né? Do tempo sobre a questão da dominação. Sim, Daniel é uma figura que vai vir mais ou menos no mesmo tempo de Macabeus. Os Macabeus também sofrem esse problema do domínio grego de Antíoco Epífanes. Só que tem uma coisa muito interessante: existe esse contraste da Bíblia, da solução dada por Daniel e na solução dada pelos Macabeus. Daniel é aquela figura visionária. Daniel é aquela figura de oração. É uma figura de experiência de oração. É interessante que a experiência de oração dele leva a uma dimensão profundamente política final, como nós estamos vendo aí na profecia do Filho do Homem. Não é que ele tivesse uma experiência de oração e ficasse, nas palavras de hoje, alienado à situação de opressão do seu povo, pronto, acabou-se. Não. A partir da experiência de oração que ele teve a perspectiva de um projeto político. Mas a partir da experiência de oração. Já a turma de Macabeus, que é do mesmo período, eles vão dar uma resposta diferente. Eles vão dar uma resposta através das armas. Eles vão pegar umas armas mesmo e vão lutar para expulsar os gregos do território judeu. Então nós temos nessa própria Sagradas Escrituras, para o mesmo problema, uma solução mais de oração e uma solução mais de luta armada. Agora, tem um pequeno detalhe. Os Macabeus, eles conseguiram botar de fato a turma para fora e subiram ao poder. E o que foi que aconteceu? Eles passaram a oprimir o próprio povo e passaram a ser ojerizados pelo próprio povo de Israel, pelo próprio povo judeu. Diz aqui no texto do Caetano, é uma leitura que eu vi aqui dele, não temos em outro lugar, porque a gente sabe que nós temos textos, não é? Que são textos que tem na Bíblia católica e que nós temos textos que não tem na Bíblia protestante. São os textos que nós chamamos canônicos e deuterocanônicos. Os canônicos, aqueles primeiros que foram considerados inspirados, e os outros, deuteros, segundo, os que foram de um segundo momento considerados inspirados. Por que nós temos isso na Bíblia? Porque é o seguinte: o Antigo Testamento, basicamente, ele foi escrito em hebraico, tá? Ele foi escrito em hebraico. Algumas partes do texto de aramaico e outra parte foi escrita em grego. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Jesus Cristo não falou grego. Jesus Cristo não falava também hebraico. Jesus Cristo falava aramaico. Então, existia no Antigo Testamento textos escritos em hebraico e textos escritos em grego. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso exatamente por causa desse problema aqui do exílio da Babilônia. Quando o povo foi tirado da Palestina e foi levado para a Babilônia, esse povo foi disperso pela região, e por essa região se falava o grego. O grego já tinha um certo domínio cultural, então a região em volta falava em grego. Então o povo de Israel, que falava hebraico, teve contato com os persas, com o aramaico, e passou a falar também então o grego. E passaram a escrever também em grego. Não é? Então, é dito que um dos motivos, né, que os judeus aqui, depois do evento de Jesus Cristo, foram dizer que os livros canônicos eram apenas os textos hebraicos, porque Deus se revelou apenas em hebraico, é um limite muito grande da revelação de Deus.
E muitos cristãos do povo judeu já consideravam inspirados esses livros, não é? Esses livros escritos em grego, não é? Então, a justificativa que existe para que os livros deuterocanônicos não sejam aceitos é porque eles eram textos em gregos. Até aí tudo bem, né? Agora, o Caetano, ele acrescenta que um dos motivos, além de ter sido escrito em língua grega, que não foi aceito o texto dos Macabeus pelos judeus, é pela própria irritação que os judeus tiveram do domínio dos Macabeus. Isso aqui é muito interessante, a gente ver que normalmente a gente não vê esse motivo. Tá? A gente só tem esse problema de linguagem, não é? É por causa das línguas. Eu vou escrever aqui de novo, né? Daqui para cá, os textos devem dizer, os que foram escritos até aqui, eles são de língua hebraica. Não é? Depois do exílio apareceram textos em língua grega. Não é? Os Macabeus foram inseridos nesse período que foram escritos em língua grega. Então, muitos textos, depois que foram escritos no gregos, o grupo dos judeus não aceitaram que fossem considerados canônicos. Então, a justificativa é muito só em cima da língua. Mas o Caetano vai abordar aí que o problema da não inserção do texto dos Macabeus nos livros canônicos é porque existe uma certa antipatia do que aconteceu com o domínio dos Macabeus. Então, esse negócio da inspiração que não nos interessa, não é o meu tema aqui, não é? O que vai ser interessante dentro dessa perspectiva é o seguinte, que você pode estar numa situação de domínio, como nós estamos aqui no período grego, e você pode fazer uma revolução, você pode ir para a luta armada, mas não está dito que depois da luta armada, a pessoa ou aqueles que vão subir ao poder vão ser melhores do que os antecessores. Porque pode ser que no jogo de poder, quem alcança o poder seja mais tirano de quem já estava no poder. Não está nada dito disso. Às vezes você tem uma situação de tirania, de opressão muito grande do governante, e de repente você vai criar uma rebelião sobre isso aí, e você pode se perguntar, só porque nós vamos nos rebelar, vai se garantir que quem vai subir realmente no poder são pessoas consideradas melhores? Nós, inclusive, estamos passando esse problema atualmente na região dos árabes, né? Na dita Primavera Árabe. Está havendo muita mudança e o pessoal está aprendendo agora no Egito, não é? O pessoal está questionando, será que o grupo que subiu realmente no poder agora no Egito vai ser um grupo melhor ou vai ser pior do que estava antes? Então essas coisas se levantam também dentro de uma luta e de um anseio de mudança de perspectiva social. Não é porque simplesmente aconteça um processo revolucionário que os revolucionários que subam no poder já têm um coração novo, diferente, que vai estabelecer uma estrutura. De repente estão até mais viciados ou só esperam no momento de subir no poder para fazer o mesmo jogo daqueles que eles combatiam. Bom, ao mesmo tempo, ao lado dessa profecia de Daniel, vocês vejam que a profecia de Daniel era complexa, ela deu uma esperança difícil para o povo, porque era normal que quem lesse essa profecia, não, quando o Messias chegar, que inclusive eu coloquei também aqui identificando Jesus Cristo, porque depois também o Caetano, era bom vocês darem uma olhada nessa profecia, ele vai falar das profecias das semanas em Daniel, que existem diversas interpretações dessa profecia, e segundo o dado da interpretação que o Caetano vai dar, porque o Daniel fazia uma profecia de quando esse Filho do Homem ia se manifestar, então essa profecia vai coincidir com o tempo de Jesus Cristo. Isso aqui também é uma coisa bem legal em cima dessa apresentação de Daniel. Mas o problema é que a perspectiva de Daniel deixou uma dimensão de uma solução cósmica, não é? Um negócio que aconteceu nos céus, aí tudo, e estabelecer um juízo político para o povo de Israel, a favor do povo de Israel. Acontece que nós temos outras profecias, que não era só essa profecia que preparava o povo para um momento novo.
nós tínhamos as profecias do cântico do servo sofredor. Nós temos 4 cânticos do servo sofredor no texto de Isaías. E nós temos no capítulo final do 52 de Isaías e no capítulo 53 de Isaías a 4ª profecia do servo. Esse servo, que servo é esse? Que personagem é esse que Isaías fala? É um personagem assim que existem diversas teorias sobre quem é esse servo. Vocês veem quando na missa, quando tem essas profecias, vocês veem, há poucos dias eu estive falando sobre a estrutura desses cânticos de subida e de descida. Mas assim, existe uma indicação que Isaías, ou o grupo que escreveu o texto, identificado como profeta Isaías, se inspiraram na figura de Jeremias. Como a missa já acabou, por gentileza me abre essas coisas, está muito quente aqui, me abre aqui, a missa já acabou. Me abre aqui. Está por isso para mais um vento. A outra também, por favor. Então, tinha essas profecias políticas, mas tinha as profecias do servo que eram muito estranhas. As profecias do servo. Quem era esse servo? Alguns acreditam que o grupo que escreveu o texto de Isaías se inspirou na figura de Jeremias. Porque Jeremias é até também apresentado como um derrotado dentro da sua missão. O texto que faz a apresentação de Jeremias dentro da Bíblia de Jerusalém dá essa conotação. Jeremias foi uma espécie de pessoa derrotada, tão incompreendida de derrotado dentro da sua missão, que é algo bastante questionável. Mas nós temos que a figura de Jeremias foi uma pessoa que sofreu demais para poder levar a sua missão de levar a palavra de Deus para o seu próprio povo. Uma figura profundamente compreendida. Vamos dizer que o grupo de Isaías se inspirou na vida de Jeremias. Mas acontece que as profecias do cântico do servo, tomemos o capítulo 53 do livro de Isaías. Depois vocês pegam os números que vocês vão ter os outros cânticos. No final do Isaías 52 começa o 4º cântico do servo. E vai dizer o seguinte, esse cântico: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Vamos para frente. No número 53, número 3, já vai começar. No 2, ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado e não fazíamos nenhum caso dele. E no entanto eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas o nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ímpios, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Então, essa profecia do servo, ela é muito estranha, porque ela apresentava o servo de Deus, o futuro Messias, como uma pessoa que, ao invés de ter um domínio esplendoroso, fantástico, sobre todos os povos, ele seria sofredor, seria incompreendido e seria levado ao matadouro. Então parece que existiam profecias que não se resolviam, não se casavam, porque ao mesmo tempo um iria manifestar um poder glorioso e o outro ia ser esmagado, incompreendido, rejeitado, não é?
Essas profecias então de Isaías, que apresentavam uma perspectiva de sofrimento, nós podemos dizer que talvez tenham